Bom, com o golpe do 18 Brumário, foi instalado um novo tipo de governo na França, o consulado. No consulado, o poder executivo de governo era exercido por 3 cônsules, né, por um mandato de 5 anos. Nesse início, o primeiro cônsul era o próprio Napoleão Bonaparte. O segundo cônsul se chamava Emmanuel Sieyès, que era um clérigo, né, da Igreja Católica, e também um jurista que escreveu, na época da Revolução, sobre o Terceiro Estado, né, aquele famoso texto, O que é o Terceiro Estado. Né? O terceiro cônsul era Roger Ducos, um antigo deputado da planície, né, no período da Convenção Nacional. O consulado ele deveria funcionar como uma espécie de triunvirato, né? 3 governantes em conjunto, como funcionava na República Romana, na Antiguidade. Né? Aliás, eu já comentei isso, era muito forte a influência da civilização romana no republicanismo francês, principalmente aí a partir desse momento do bonapartismo. Né? No consulado, o poder legislativo foi bastante esvaziado, portanto havia uma concentração de poderes, né, no executivo. Continuou existindo o legislativo de forma bicameral, o Conselho dos Anciãos como sendo o Senado, né, e o Conselho dos 500 como sendo a Câmara de Deputados, embora, inclusive mantendo esse nome de Conselho dos 500, embora só tivesse 25 parlamentares em cada uma dessas câmaras, ou seja, 50 parlamentares no total. E o primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte, com o prestígio que ele tinha, né, e a popularidade que ele tinha como um herói nacional, ele, na verdade, concentrava cada vez mais o poder, atropelando não só o legislativo, mas também o poder dos outros 2 cônsules. Com isso, em 1802, 2 anos depois, né, por meio de um plebiscito, Napoleão aprova, né, a população francesa aprova a transformação de Napoleão Bonaparte como cônsul vitalício. Então, assim, ele não haveria eleição para primeiro cônsul na França. Quando se passasse o período de 5 anos, só haveria eleições para o segundo e o terceiro cônsul, mas Napoleão seria primeiro cônsul a vida toda, até a morte. Né? As eleições seriam em 1804, né? Então 2 anos antes, Napoleão já garantiu a sua permanência no poder ad eterno. Né? Nesse período inicial do consulado, foram adotadas algumas medidas econômicas que atendiam aos interesses da burguesia francesa e também ao desenvolvimento, né, do capitalismo francês. Uma delas foi a criação do Banco da França, para um banco de financiamento, né, público, né, para financiar a criação de fábricas, enfim, para promover, né, a Revolução Industrial Francesa, e também a criação de uma nova moeda, uma moeda forte, o franco, né, que também, enfim, atendia a esses interesses de desenvolvimento da economia capitalista francesa. Em relação à política externa, Napoleão também estabeleceu acordos e tratados entre diversos países vizinhos. Né? O primeiro acordo foi feito com a Igreja Católica, e esse acordo com a Igreja era o seguinte: a França seria um Estado laico, como já vinha sendo, né, desde a Revolução, então haveria liberdade religiosa, né, sobretudo para os protestantes, judeus, mas a Igreja Católica permaneceria sendo a religião da maioria dos franceses. E a Igreja Católica teria alguns privilégios no governo, principalmente econômicos. Na França, a Igreja Católica seria custeada, financiada, mantida pelo governo francês. Por outro lado, os bens da Igreja, que foram confiscados durante a Revolução Francesa, permaneceriam pertencendo ao Estado francês. E quem nomearia os bispos na França não seria o Papa,
seria o governo francês. Essa foi uma maneira de submeter a igreja ao Estado, né? E também de ter o apoio da Igreja Católica, que era a religião da maioria dos franceses. Mas, ao mesmo tempo, foi interessante para a igreja, principalmente do ponto de vista econômico, né? Porque havia transferência de recursos públicos para o clero católico na França, que inclusive ocupava cargos importantes no governo, na administração pública. Esse acordo ficou conhecido como a Concordata de 1801. Além do acordo com a igreja, foram estabelecidos acordos de paz com outros países. Em 1801 foi feito um acordo com a Áustria e com a Prússia, né, o acordo de Lunéville, e o acordo de Madrid com a Espanha e Portugal. Né? Então, Napoleão se comprometia a não invadir esses países, né, tratados de paz. Isso também para ganhar tempo para promover o desenvolvimento econômico da França. No ano seguinte, 1802, foi feito um tratado com a Inglaterra, o Tratado de Amiens, assinado com a Inglaterra, mas esse era especificamente a respeito de territórios na África e na Ásia. Em 1804, às vésperas das eleições para o segundo e terceiro cônsul, né, Napoleão lança um novo plebiscito à população francesa. Esse plebiscito era para o povo da França decidir se queria continuar com o regime republicano, através aí do consulado, ou se preferia um retorno à monarquia, porém uma monarquia constitucional e tal, e com Napoleão no trono, no poder. E ele teve uma aprovação de 60%, e com isso Napoleão então se intitula imperador da França. Eu digo se intitula porque ele próprio, na coroação dele, ele se coroou rei da França. Tem uma imagem famosa da coroação de Napoleão Bonaparte, que está aqui ao fundo, né? Então tem aqui na Catedral de Notre-Dame, o Napoleão aqui ao centro, aqui a imperatriz, aqui ele, o imperador, sentado aqui no altar está o Papa e a cúpula, né, do clero francês, e como nas coroações dos monarcas, né, do antigo regime, o Papa vinha de Roma para coroar os reis. Essa era uma tradição, né, dentro do Sacro Império Romano Germânico e em toda a Europa. Né? Só que no momento da coroação, né, o Napoleão ele chega diante do Papa. Quando o Papa vai colocar a coroa nele, ele toma a coroa da mão do Papa, vira de costas para o Papa e de frente para o público, e ele próprio põe a coroa na sua cabeça, dizendo que ninguém coroa o imperador senão ele próprio, ou seja, ele está acima de todos os outros poderes. Né? Um detalhe também dessa imagem da coroação de Napoleão, interessante, né, é que aqui nas mãos dele a gente vê a coroa, né, uma coroa tradicional das monarquias europeias, mas ele já está usando uma coroa, né, que é a coroa de louros utilizada pelos imperadores romanos, justamente após o fim da República Romana, o estabelecimento do Império, né? A coroa de César e dos Césares, né? Que se sucederam no Império Romano. Então veja né, como que o Napoleão simboliza, né? Até as roupas dele, né, de imperador, misturavam elementos da cultura greco-romana com a tradição cristã europeia. Né? Então era uma espécie mesmo de esforço para restabelecer, né, um império que reunisse toda a Europa. Essa era a pretensão, né, da expansão napoleônica. No mesmo ano em que se coroou o imperador da França, Napoleão criou um código civil para a França, né, que ficou conhecido como Código Napoleônico, onde era protegida a propriedade privada, né, que era o direito
mais valorizado pela burguesia, né? Propriedade privada, principalmente sobre a terra, né? Então, isso impedia, por exemplo, o avanço de uma política de reforma agrária na França, que já havia sido experimentada, implementada na Revolução, no período da República Jacobina, abortado com o retorno dos girondinos ao poder e agora impossibilitado pelo Código Napoleônico, né? A proibição de greves, né, tentando conter revoltas populares das massas de trabalhadores urbanos na França e para facilitar o desenvolvimento da indústria francesa, né, atendendo aos interesses da burguesia totalmente. O direito às liberdades individuais, a instituição do casamento civil, o investimento numa educação pública, principalmente a educação secundária, direcionado para as elites que iriam, né, ocupar os principais cargos da administração pública francesa. Ele cria os liceus, né, os liceus de humanidade, modelo que foi copiado no Império Brasileiro no século XIX. Aliás, nós vamos identificar muitas características, né, tanto da Revolução Francesa quanto do Império Napoleônico no Brasil do século XIX, né? Uma influência. E os liceus, então, eram voltados para o estudo do humanismo, para o culto dos valores da pátria francesa, ou seja, um instrumento cultural poderoso na formação de um conjunto de princípios, né, de lealdade ao imperador, que estavam presentes no chamado Catecismo Napoleônico, que também foi implementado junto. Era um catecismo com várias sentenças, né, que orientavam, né, o amor a Napoleão, o amor a Deus e o amor a Napoleão. Olha só, né? E no ponto de vista econômico, Napoleão empreende aí também uma política de protecionismo, né? Dificultando a entrada de produtos estrangeiros na França para poder estimular o desenvolvimento da indústria nacional. Enfim, após então o início do Império, percebendo as pretensões, né, imperialistas de Napoleão e as suas movimentações militares, os países com quem Napoleão tinha estabelecido anteriormente os acordos de paz, Inglaterra, Prússia, Áustria, se uniram também com a Rússia e organizaram coligações contra Napoleão, que cada vez mais organizava e mobilizava o seu exército, que nesse momento era o exército mais poderoso, né, da Europa, para avançar com a sua expansão imperialista, né, com sua política expansionista. Desde a Revolução, né, Francesa até o fim da Era Napoleônica foram criadas ao todo 7 coligações, né, ou seja, 7 alianças militares em momentos diferentes, reunindo países europeus contra a França e contra a expansão dos princípios da Revolução, né, que ameaçavam a estabilidade dessas monarquias absolutistas. A Inglaterra, que não era absolutista, né, mas era o maior rival da França naquele momento, do ponto de vista econômico e de poder, né, era o maior obstáculo para essa expansão de Napoleão, né, do poder francês pela Europa. E foi o primeiro país a romper um acordo de paz, né? O Tratado de Amiens, né, celebrado lá em 1802 com a Inglaterra, foi rompido, e a Inglaterra declarou guerra à França já em 1803, por conta das ações de Napoleão Bonaparte sobre a região da Suíça, né? Então aqui a gente vê um histórico dessas ações, né? Em 1803, o controle de Napoleão sobre a Suíça, ou a batizada, né, por ele, a Confederação Helvética, que aparece aqui nesse mapa. Aqui em roxo a gente tem a França, e aqui ao lado, nessa área aqui, ó, eu tenho a Suíça, a Confederação Helvética. Em 1805, a França dominou Gênova,
no norte da Península Itálica, e, junto com a Espanha, entraram em conflito com a Inglaterra na região do Estreito de Gibraltar, na passagem ali do Mediterrâneo para o Atlântico, né? Um ponto comercial bastante estratégico, que foi a Batalha de Trafalgar. Nesse ponto aqui eu vou ter que desaparecer para poder o mapa mostrar. Nessa área aqui, né, nós temos aqui o Cabo de Trafalgar. Nesse ponto aqui nós temos o Cabo de Trafalgar, né, e aqui se travou uma batalha entre os franceses, que vinham pelo Mediterrâneo, e com o apoio da Espanha, e aqui foram atacados, rebatidos pela marinha inglesa, né, que se deslocou aqui da Inglaterra e por Portugal. Travou-se aqui então uma grande batalha marítima, na qual Napoleão Bonaparte foi derrotado. Essa foi a primeira grande derrota de Napoleão nas chamadas Guerras Napoleônicas, a Batalha de Trafalgar. Mas esse episódio da Batalha de Trafalgar mostrou para a França que não era possível derrotar a Inglaterra em batalhas navais, né, marítimas. E para atacar a Inglaterra era obrigatório travar conflitos no mar, porque por conta da condição geográfica da Inglaterra, né, de ser uma região insular, né, a Grã-Bretanha, uma ilha. E Napoleão então entende que era preciso desenvolver outra forma de atacar a Inglaterra. E não vai ser usando o seu exército contra a Inglaterra, né, mas sim usando o seu exército ameaçando os países vizinhos da parte continental. Como assim? Decretando o chamado bloqueio continental, em 1806. O bloqueio continental estabelecia que nenhum país do continente poderia manter acordos comerciais com a Inglaterra, senão seriam invadidos pela França, né, por Napoleão Bonaparte. O primeiro país a se recusar a participar do bloqueio continental foi Portugal. Portugal tinha uma série de acordos comerciais com a Inglaterra e tinha uma economia dependente desses acordos comerciais com a Inglaterra. Né? Portugal dependia de duas coisas: dependia do Brasil e dependia de manter os acordos econômicos com a Inglaterra. E, ao contrário, a França não oferecia nenhuma garantia, a França não dava conta de atender as demandas, né, da economia europeia como a Inglaterra, que tinha uma industrialização mais robusta, mais consolidada. Né? A industrialização francesa estava ainda começando. Então, Portugal mantém os seus acordos com a Inglaterra e não adere ao bloqueio continental. Napoleão, então, decide invadir Portugal. Mas para invadir Portugal precisava passar pela Espanha. Então Napoleão faz um acordo secreto com a Espanha, o Tratado de Fontainebleau, em 1807. E nesse tratado, então, a Espanha permitiria a passagem das tropas francesas para invadir Portugal. E uma vez que a França invadisse Portugal, a Espanha iria participar da divisão do território português com a França. Ao mesmo tempo, Napoleão avançava sobre uma parte do Sacro Império Romano Germânico, reunindo ali uma série de bispados, ducados, grão-ducados, principados, e formou a chamada Confederação do Reno. Isso aconteceu entre 1806 e 1807, nesse mesmo período, que passou a ser um protetorado francês. Toda essa região aqui, né, dos estados germânicos, exceto a Prússia, né, obviamente, e o Império da Áustria também. Mas toda essa região aqui que envolve aqui cidades importantes como Stuttgart, Munique, né, Nuremberg, até o norte, né, dessa região germânica, tudo isso passou a pertencer à Confederação do Reno, que era um principado, que era um protetorado francês, ou seja, administrado pela França. Assim como já
vinha sendo uma boa parte da Península Itálica, que depois toda ela também passa a pertencer aos domínios franceses, né? Então veja como foi rápida a expansão de Napoleão pela Europa, principalmente após se decretar, né, o bloqueio continental. Bom, em relação ao bloqueio continental, a Espanha, por mais que a Espanha tivesse assinado secretamente o Tratado de Fontainebleau com a França, tenha lutado ao lado dos franceses na Batalha de Trafalgar, a Espanha mantinha os seus acordos comerciais também com a Inglaterra. Então, furou o bloqueio continental, né? O mesmo que ocorria com Portugal. E, por conta disso, em 1807, Napoleão então derruba o trono espanhol, né, desrespeitando o Tratado de Paz que tinha feito com a Espanha, né, derruba a dinastia Bourbon que governava a Espanha, a mesma família da nobreza francesa que governava a França na Revolução Francesa e foi decapitada, né? Na Espanha era o rei Fernando VII, né? Napoleão então destrona, derruba o rei Fernando VII e coloca no seu lugar o próprio irmão de Napoleão, o José Bonaparte, que passa a ser o rei da Espanha. Então veja como Napoleão vai criando um império realmente no continente europeu. Em seguida, depois de dominar a Espanha, então Napoleão inicia a sua invasão a Portugal. A partir da Espanha, ele envia tropas comandadas pelo general Junot, que chegaram a Portugal em novembro, chegaram a Lisboa, capital de Portugal, em novembro de 1807. Mas, antes que isso acontecesse, né, quando o governo português ficou sabendo da entrada das tropas francesas no território português, antes mesmo deles chegarem a Lisboa, o governo português pôs em prática uma estratégia que já havia sido considerada em outros momentos da história de Portugal, né, por uma questão de segurança, transferir a sede do governo português para um outro ponto do seu império colonial mais seguro. E, no caso, foi o Brasil. Então, o que aconteceu foi a transferência, né, do governo português de Lisboa para o Rio de Janeiro, que era a sede do governo geral, né, no Brasil, e passou a ser então a sede do Império Colonial Português. Então, quando as tropas francesas chegam a Lisboa em novembro de 1807, diz a lenda que eles conseguiram ainda avistar pelo Rio Tejo os navios portugueses, os últimos navios que iam levando, né, a corte portuguesa para o Brasil. Mas esse é um assunto de uma outra aula. Então, a expansão napoleônica sobre Portugal, né, não durou muito tempo, né? O domínio francês sobre Portugal durou menos de um ano. O comando do general Junot no país, em Portugal, ele nem chegou a dominar todas as províncias portuguesas, né? Enfrentou muitas resistências, muitas revoltas populares e, com o auxílio de tropas inglesas, os portugueses conseguiram expulsar os franceses em outubro de 1808, e sendo o governo português na Europa assumido por uma assembleia denominada Cortes Portuguesas, enquanto o governo permanecia no Rio de Janeiro. Entre 1809 e 1810, Napoleão avançou sobre Roma, como a gente já viu aqui no nosso mapa, né? Ele domina aqui Roma e também o reino de Nápoles aqui no sul da península, e passa a dominar a Itália inteira. Assim também como passa a dominar aqui os Países Baixos, né? A Holanda, aqui no norte da Europa. Outro país que rompeu o bloqueio continental foi a Rússia, né? E aí, em 1812, Napoleão decidiu mobilizar um exército gigante com cerca de 500 mil de soldados para invadir o Império Russo. Foi a chamada Campanha da Rússia de 1812. O exército de Napoleão iniciou a sua marcha sobre a Rússia em junho de 1812, no verão, né? A capital
do Império Russo nessa época não era Moscou, a capital era uma cidade no extremo norte da Rússia chamada São Petersburgo, e ao longo da marcha o exército francês foi vencendo as batalhas contra os russos, né? Eles só foram assim, bloqueados pelos russos no meio do caminho, quando se aproximavam de Moscou, na Batalha de Polotsk, no mês de agosto. Então, julho, no mês de julho, os franceses avançaram pela Rússia, mas foram bloqueados então ali em agosto, e por conta disso Napoleão decidiu mudar os planos. Ao invés de avançar em direção ao norte para chegar a São Petersburgo, ele resolveu avançar para o leste em direção a Moscou, que era a cidade populosa e grande mais próxima. E a partir de Moscou, então, dominando Moscou, ele reuniria mais condições para avançar para São Petersburgo. Só que ao chegar a Moscou, já no caminho para Moscou, por todas as cidades que o exército de Napoleão passava, encontrava as cidades abandonadas. Completamente abandonadas, sem ninguém, com os prédios incendiados, com o fornecimento de água interrompido, com os armazéns e depósitos sem alimento, os bancos sem dinheiro, depósitos de armas sem armas, sem munições. E aí, depois de meses, os franceses chegam, mas muitos já debilitados, a Moscou e enfrentam os russos numa batalha muito sangrenta, onde morreu gente dos dois lados, muitos russos. Só que os russos estavam lutando em casa, então era mais fácil repor essas perdas do que para os franceses, que estavam bem distantes da França e não conseguiam ter reforços para os seus exércitos. Napoleão conseguiu dominar Moscou em setembro de 1812, mas ele não conseguiu tirar muito proveito desse domínio, porque a cidade também já havia sido evacuada, boa parte dela incendiada. Essa era a estratégia de terra arrasada adotada pelos russos, que foram atraindo o exército francês cada vez mais para o interior da Rússia, à medida que os meses passavam e o inverno se aproximava. Então Napoleão deixou a cidade de Moscou no mês de outubro, buscando cidades onde pudesse encontrar suprimentos para o exército, e o inverno ia chegando. Em novembro, Napoleão decide então abandonar o campo de batalha. Ele vai de volta para Paris com parte do seu exército. Dos 500 mil soldados que partiram da França em direção à Rússia, mais ou menos uns 380 mil morreram. Outros tantos foram presos, e o restante foi desertando pelo caminho, abandonando o exército. Isso aconteceu, então, a derrota de Napoleão no final, em dezembro de 1812. Então aqui a gente tem toda essa escalada do domínio sobre a Espanha, transferência da corte portuguesa para o Brasil e a campanha russa de 1812, que foi a derrota dos franceses. Costuma-se dizer que Napoleão foi derrotado pela força do frio, pelo general inverno, e pela fome. Com isso, com essa derrota de Napoleão em 1812, a sexta coligação, ou seja, a coligação militar formada pela Prússia, pela Áustria, pela Rússia, decretou o exílio de Napoleão na ilha de Elba, na Península Itálica, ali no Mar Mediterrâneo. E a partir daí, esses países, essa coligação, iniciam um movimento de restauração das monarquias europeias. Ou seja, seriam reconduzidos ao poder as famílias, as dinastias que haviam sido derrubadas por Napoleão ao longo dos anos aí iniciais do século XIX, só que não seriam mais monarquias absolutistas, e sim monarquias constitucionais, pelo menos na maioria dos casos. Na França, por exemplo, os Bourbons retornaram ao poder com o rei Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que havia sido guilhotinado na Revolução Francesa, e esse movimento foi acontecendo até que em 1815, 2 anos depois, Napoleão conseguiu articular com o exército francês a sua fuga do exílio na ilha de Elba e o seu retorno à
Paris, dando início ao chamado Governo dos 100 Dias. Napoleão, com seu exército, consegue tirar o Luís XVIII do trono, reassumir o governo da França, mas aí imediatamente a Prússia, a Áustria e a Rússia formaram a chamada Sétima Coligação contra Napoleão, e dessa vez com o apoio da Inglaterra também. E aí a Sétima Coligação invade então o território francês pelo Nordeste, a partir dos Países Baixos, da Holanda, pela Bélgica, e então derrotaram as tropas de Napoleão na chamada Batalha de Waterloo, no Nordeste francês. E aí Napoleão é preso mais uma vez, Luís XVIII foi reconduzido ao trono e Napoleão foi novamente preso e dessa vez exilado numa ilha britânica que ficava no meio do Oceano Atlântico, que fica no meio do Oceano Atlântico, a ilha de Santa Helena, onde Napoleão permaneceu preso até a sua morte no ano de 1821. Em 1814, no ano seguinte, apesar do governo de 100 dias de Napoleão, realizou-se o chamado Congresso de Viena. Aqui, o Congresso de Viena, que redefiniu o mapa político da Europa. Nesse Congresso de Viena, a Polônia foi incorporada ao Império Russo, a Confederação do Reno, que havia sido criada ali na região germânica por Napoleão, foi transformada na Confederação Germânica Autônoma, no território do Reino do Piemonte e Sardenha, que haviam sido dominados por Napoleão também, foram redefinidas os estados ali, prevendo a região dos estados da Igreja, reunindo as duas Sicílias aos reinos do sul da Itália, entre outros aspectos. Aqui nós temos o mapa, aqui nós temos o mapa com os limites territoriais europeus após o Congresso de Viena. Então aqui nós temos o restabelecimento da Espanha, a França volta a ter o seu formato original, aqui nós vamos ter os estados papais, incluindo Roma, o reino das duas Sicílias no sul da Itália, o chamado Império Austríaco, tendo aqui em vermelho, essa linha em vermelho sendo os limites da Confederação Germânica, incluindo aqui a Prússia, que passa a ser o principal país, o principal estado dessa Confederação Germânica. E aqui o Império Russo, incluindo a Polônia. Também no Congresso de Viena foi formada a chamada Santa Aliança, a aliança entre os países absolutistas que agora se organizaram para restaurar os princípios do antigo regime e combater as ideias liberais e a expansão do liberalismo pela Europa. Assim, então, termina a chamada Era Napoleônica, a expansão napoleônica. As monarquias começam a se restabelecer na Europa, embora muitas delas tenham se restabelecido como monarquias absolutistas, outras tantas mantiveram o regime constitucional. Nós vamos ver que, apesar da Santa Aliança, por exemplo, em 1820, estoura uma revolta liberal em Portugal, exigindo a aceitação por parte do rei português de uma constituição liberal e o imediato retorno da coroa portuguesa, que ainda permanecia no Brasil, para Portugal, para jurar lealdade a essa constituição. E já na metade do século XIX, em 1848, nós veremos uma série de revoltas liberais contra as monarquias absolutistas na Europa, na chamada Primavera dos Povos, que vai incluir também revoltas populares. Mas esse é um assunto que será tratado em outras aulas.